Bom, então, na aula de hoje, dando seguimento aí à aula anterior, onde a gente falou da indução finita, né, aplicado àquelas desigualdades e tudo. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre divisibilidade, né, e também é um outro contexto onde a gente consegue aplicar a indução finita, né. No decorrer da aula a gente vai ver aí alguns exemplos onde a gente pode utilizar também a indução para poder fazer umas demonstrações relativas a afirmações feitas sobre divisibilidade, né? Então, vamos colocar aqui, né, divisibilidade. Por enquanto, a gente está seguindo aí o cronograma à risca, né? Então, talvez dê para cumprir a ementa inteira, né, no decorrer do semestre. Todos estão visualizando aí, esqueci de perguntar. Todos estão visualizando a folha de caderno, né? Sim. Ah, sim, beleza. Bom, então, eu sei que vocês já aprenderam, né, as 4 operações lá no ensino fundamental. Com certeza possuem uma boa ideia, uma boa intuição do que a gente vai falar aqui, né? Divisibilidade entre números inteiros é simplesmente dizer quando que a gente pode dividir um número pelo outro, né? Qual a diferença do nosso tratamento aqui, né? A diferença é que a gente vai tratar isso com um pouco mais de abstração, né? A ver se tira resultados mais gerais. Então, primeiro, né, antes de a gente iniciar qualquer conteúdo, a gente faz afirmações, a gente faz umas definições a respeito do objeto com o qual a gente vai trabalhar, né? Então, para isso, vamos considerar aqui, colocar os números A e B, né? Aí, A e B, ambos pertencentes aos números naturais, né? A única restrição que vou fazer por enquanto é que o A ele tem que ser diferente de zero, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente vai afirmar que A divide B, e a notação que a gente vai utilizar é essa, né? A divide B. Isso aqui não tá legal. Essa notação que eu não sei se vocês já conheciam ou não, né? O A com uma barrinha e B. Isso vai acontecer, a gente afirma que A divide o número B, né? Então, isso acontece quando... Troca. A caneta não tá legal hoje. Isso vai acontecer, né? A gente vai poder dizer que o A divide B quando existir um número C, por exemplo, né, pertencente também ao conjunto dos naturais, né? É importante essa restrição, tal que, vou colocar assim, eu possa escrever o B como um B. Ai, deixa eu estar mudando de cor. B igual a vezes C, certo? Então, isso é só uma notação, tá? Vou até colocar aqui embaixo mais um pouco. Eu vou fazer uma consideração sobre cada um desses termos. B igual a vezes C, né? Então, a gente vai poder dizer que o A divide B quando isso aqui acontecer, né? Quando o próprio número B puder ser escrito como um produto do A por um outro número natural qualquer, ok? Esse número A ele é chamado de divisor de B, tá? Então eu vou colocar aqui o nome dele. Ele é o divisor
de B. Né? Enquanto que o B, digamos assim, se o A é um divisor de B, eu posso dizer que o B é um múltiplo do A. Né? Então, quando colocado dessa forma na equação. Múltiplo de A. Né? E o que a gente vai ver um pouco mais na frente, mas posso falar aqui agora, é que o C ele é o quociente do B. Esse aqui, quociente de B. Né? Provavelmente, quando vocês aprenderam a fazer divisões, né, você colocava esse A divide B, vocês escreviam assim, B dividido por A e aqui o C, né? Então você tem o múltiplo ou o dividendo, né? Que talvez o dividendo acho que é o nome que a gente aprende lá no ensino fundamental, que está aqui sendo colocado no papel do B. Né? O A é o divisor, o C é o quociente e, no caso, como a gente está tratando aqui de divisões exatas, né? O resto vai ser sempre zero. Né? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Né? A gente vai ver mais detalhes sobre essa estrutura na próxima aula, como formos falar de divisão euclidiana, que nada mais é do que esse dispositivo de divisão que a gente já aprendeu nas nossas séries iniciais. Né? Mas aí tem mais propriedades do que aquelas que foram faladas para a gente. Né? Então, essa é apenas uma maneira de expressar que um número é dividido pelo outro, é divisível pelo outro. Né? E uma observação, então, que a gente vai poder falar, a gente pode externar aqui dessa forma. Bom, se o A divide o B denotado dessa forma, o que acontece quando o A não divide o B? Né? A notação que a gente utiliza é essa daqui. Ó. É a mesma barrinha, né, separando o divisor e o múltiplo, né? Porém com um corte nessa barra, né, dizendo que A não divide B. Né? E quando que isso não acontece? Quando que isso acontece, né? Do A não dividir o B? É quando não existir esse número C pertencente aos naturais, né? Que satisfaz essa igualdade aqui. Né? Então, tal que B igual a vezes C. Tá? Então, quando não existir um número C que satisfaça essa igualdade, a gente representa que A não divide o B. Okay? A única diferença, então, é esse sinal aqui, né, de não existência. Então, alguns exemplos aqui só para ficar mais claro. Acreditem, apesar dessa notação ser bem simples, quando a gente vê assim pela primeira vez e começa a trabalhar com ela, né, na resolução de problemas e tudo mais, é normal ter uma certa dificuldade e confundir quem é que está dividindo quem aqui, certo? Então, perfeitamente normal. Por exemplo, com essa notação, quando eu quero afirmar que o 3 divide o... de outra cor. Quando eu quero afirmar aqui que o 3 ele divide o 6, eu represento assim, ó, 3 barrinha 6. Né? Quando eu quero afirmar que o 4 divide o 12, eu afirmo dessa forma, 4 divide o 12. Né? Então, o que você vê? Por que o 3 divide o 6? Porque o 6 pode ser escrito como esse número 3 que está aqui, multiplicado por um outro número, um número natural, que faz essa igualdade ser verdadeira. No caso, o número natural é o 2. Tá? Por que o 4 divide o 12? Ora, porque o 12 ele pode ser escrito como o 4 multiplicado por um outro número natural que faz essa igualdade ser verdadeira. No caso, esse número natural é o 3. Ok? E se eu quiser afirmar, por exemplo, que o 7 divide o 0, isso é verdade? O 7 divide o 0? Sim ou não? Não? Por quê? Na verdade, utilizando a definição que a gente acabou de ver, eu posso afirmar isso aqui é o mesmo que dizer o quê? Que o 0 é igual ao 7. Opa!
O 0 é igual ao 7 multiplicado por algum número natural que vai fazer essa igualdade ser verdadeira. Qual o número natural? Qual o número que multiplicado por 7 dá 0? É o 0. O 0 não é um número natural? Então, se eu posso fazer essa igualdade ser verdadeira, significa que sim, o 7 divide o 0. Né? Assim como qualquer outro número natural diferente de 0. Ok? Por exemplo, 1 milhão divide o 0, né? 1 trilhão divide o 0, e assim vai. Né? Outra coisa, um outro exemplo. O 8, por exemplo, ele não divide o 12. Aí eu represento dessa maneira. Né? Por que isso é verdade? Porque o 12, para que o 8 fosse divisível por 12, eu teria que ser capaz de escrever a seguinte igualdade. 12 igual a 8 multiplicado por algum número natural aqui, que faz essa igualdade ser verdadeira. Existe algum número natural que multiplicado por 8 dê 12? Alguém consegue pensar em um número que multiplicado por 8 dê 12, um número natural? Não, né? Então não existe. Existe número, uma fração, né? Que faz essa igualdade ser verdadeira, um número racional. Né? Mas, como a gente está trabalhando no âmbito dos números naturais, essa igualdade aqui não é verdadeira. Né? Então isso não existe. Não existe uma equação assim. Certo? Até aí alguma dúvida, gente? Não? Bom, então vamos continuar. Acontece que dessa simples definição a gente consegue tirar uma série de afirmações que antes a gente aprendeu apenas a aceitar, né? Mas agora com esse tratamento mais analítico, mais formal, né, a gente consegue, com base nessa simples definição, provar uma série de resultados. Né? Por exemplo, essa proposição aqui, eu vou considerar o seguinte, vou considerar como a primeira proposição. Né? Se a gente considerar aqui números naturais A e B, naturais, a princípio ambos diferentes de zero, certo? E vamos considerar aqui um C que seja qualquer número natural, inclusive o zero. Então, nessas condições, eu posso afirmar o seguinte: que o número natural 1 divide o C, né? Que o número natural A, por exemplo, divide ele mesmo, assim como o B divide ele mesmo, né? E por aí vai. E também posso afirmar que o A divide o zero. Assim, ó. E A divide o zero. Tá? Outra afirmação é que se eu considerar que o A divide o número B, né, e da mesma forma que o B divide o número A, o A não, o C, né, então eu posso considerar aqui uma espécie de transitividade, né, e afirmar que o A divide o C. Né? Então, se o A divide o B e o B divide o C, então o A divide o C. Né? Então, isso é um resultado, um dos primeiros que a gente vai ver aqui. E ele pode ser demonstrado até com uma certa facilidade. Né? Vamos só aplicando mesmo a definição, né? E algumas noções que a gente já viu aí sobre os números naturais. Então, por que eu posso afirmar que o 1 divide o C, por exemplo? Né? 1 divide o C. Vamos começar com essa primeira aqui. Né? Se o 1 divide o C, então ele tem que ser capaz de... Essa notação aqui, ela necessariamente tem que ser passível de ser representada dessa maneira, né? Numa equação desse tipo aqui. Faltou o sinal de H, acabei apagando aqui.
né, tem que ser representado em uma equação desse tipo, né? Ou seja, de acordo lá com nossa equação, né, se 1 divide o C, então significa que o C é o resultado de 1, né, por um outro número natural. Quem é o número natural que multiplicado por 1 resulta em C? Quem seria? Exato. Aqui a gente não afirmou que o C é natural, né? O C é o único número natural que satisfaz essa equação, né? O fato é que existe um número natural C que satisfaz, então a gente pode afirmar que o 1 divide o C, né? Então, pronto. Essa parte acabou, né? A outra, o A divide ele mesmo, né? Para isso ser verdade, a gente tem que ser capaz de escrever essa afirmação em uma equação daquele tipo que a gente viu lá em cima. Ou seja, dizer que o número A, né, que é o múltiplo ou o dividendo, né, ele é igual ao divisor, que no caso é o próprio A, multiplicado por algum número natural. Quem é o número natural que multiplicado por A dá o próprio A? 1. Então, se essa equação é verdadeira, significa então que o A divide ele mesmo, né? E por último, dizer que o A divide o zero significa que eu posso escrever essa afirmação na estrutura de uma equação do tipo que o dividendo, né, ou o múltiplo, se vocês preferirem, que é o zero, tem que ser igual ao divisor, que é o A, multiplicado por algum natural. Qual é o número natural que vezes o A resulta em zero? Zero. Então assim a gente demonstra essa primeira propriedade, né? essa primeira parte aqui. Ó. A segunda parte também não é muito mais complicada do que isso, né? Diz assim, ó, se A divide o B, né? Então vamos começar com essa afirmação. Se o A divide o B, significa que eu posso escrever isso aqui como? E aí? B igual a vezes o número natural. Exatamente. É só essa a ideia, né? B é igual ao A vezes o número natural que eu vou chamar de N, né? E outro, ele diz que se B divide C também, então vamos colocar aqui. Se B divide C, então eu tenho que ser capaz de escrever uma equação tipo C igual a B multiplicado por um outro número natural, que eu vou chamar de M aqui para não ficar igual, né? Então, para todo N e M pertencente aos naturais, né? Então eu tenho que ser capaz de escrever essas duas equações, certo? Agora eu tenho que provar que isso implica que o A divide o C, né? Então eu tenho essas duas equações. O que a gente vai fazer? Ó? Por exemplo, eu tenho que B é igual a A vezes o N, certo? Então eu pego essa forma de expressar o B que eu coloquei na primeira equação e substituo nesse B aqui, ó, da segunda equação, né? Então vou ter algo do tipo assim, ó, C é igual a B vezes M, porém o B é A vezes N, né? Então vamos colocar aqui, ó, A vezes N multiplicado por M, certo? Porém, a gente já viu que a multiplicação de números naturais ela é associativa, né? Significa que eu posso escrever essa mesma equação assim, ó, A vezes N vezes M. Tá? Então, o que isso quer dizer? Significa que não faz diferença a ordem com que eu executo essas multiplicações, né? Aqui nos números naturais, ao contrário das matrizes lá que a gente está vendo em álgebra, né, o produto ele é comutativo e, assim como as matrizes, ele também é associativo, né? Então, posso escrever dessa maneira. Mas eu sei que o N é um número natural e M também é um número natural, né? Então a gente pode simplificar isso aqui com uma notação só. Chamemos isso de P, por exemplo, né? Então com isso eu tenho que C é igual é igual a A vezes o P. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número C
ele é múltiplo de A, né? Por quê? Porque existe um número natural que multiplicado por A resulta em C, né? Em outras palavras, a gente pode afirmar que o A divide o C, certo? Então, só mesmo daqui, ó, dessa equação, né, C igual a AP, representando de outra maneira, né? Então, A divide o C, né, que foi a forma que a gente fez, né, de assimilar, né, de unir essas duas representações bem aqui no começo, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então... então vamos ver aqui mais uma proposição. Como é que eu fiz aqui? Foi de... Ah, tá. Vou chamar aqui de proposição 2. Agora vamos considerar que os números A, B, C e D são todos naturais, certo? Com duas restrições apenas, que o A e o C são diferentes de zero. Então vamos colocar aqui A diferente de zero e C diferente de zero, né? Então, fazendo essas restrições e admitindo que A divide B e C divide o D, né? Então, o que a gente tem que demonstrar é que A vezes o C, A vezes C, divide B vezes D, certo? Então, essa aqui é um pouco mais elaborada, mas a forma de demonstrar nada mais é do que a aplicação dessa definição, né? Dizer que A divide B, então B é igual a A vezes C, né? Então, no fundo, é isso que a gente vai fazer para demonstrar a maior parte dessas proposições, tá? Então, olha só, como é que a gente pode começar? Aqui ele fala que A divide B e que C divide D, né? Então, vamos começar com essas considerações aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó, se A divide B, né? Como a gente já falou algumas vezes, significa que o B ele é múltiplo de A, ou seja, o B é igual ao A multiplicado por algum número natural, né? E da mesma forma, se o C divide o D, significa que o D ele é múltiplo de C, né? Ou seja, o D é C multiplicado por algum outro número natural. Então, vou chamar aqui de N e M, né? Esses naturais aqui quaisquer que aparecem, certo? Daí, olha só o que a gente tem novamente aqui, ó, duas equações, né? E eu quero saber se o A vezes o C divide o B vezes o D, né? Então, se está relacionado com o produto desses termos, o que eu vou fazer com essas equações aqui? Vou multiplicar uma pela outra, né? Então, ó, B vezes o D, vou colocar aqui, ó, B vezes o D, vai ser igual a A vezes o N. Opa. Multiplicado por C vezes o M. Certo? Porém, como a gente já falou ali na proposição anterior, a multiplicação de números naturais é comutativa. Então eu posso muito bem escrever esse produto todo aqui, ó, com os parênteses. Os parênteses eu só coloquei para ficar bem claro que esse termo aqui representa o B e que esse aqui representa o D, tá? Mas a princípio eles não são necessários, não. Então eu posso dizer que o B vezes o D vai ser igual a... Vou multiplicar o A vezes o C primeiro, né? E depois o N vezes o M, que eu vou deixar aqui entre parênteses, certo? Como eu já afirmei que o N e o M são naturais, o produto deles também vai resultar em um número natural. Eu vou chamar esse número aqui de P novamente, igual como eu fiz na proposição anterior, né? Então, significa que B vezes o D
B multiplicado por D é múltiplo de A vezes C, né? Ou seja, que existe um número natural, né, que ao ser multiplicado por A vezes o C, resulta no B vezes o D, né? Então, a outra maneira que eu tenho de expressar essa igualdade é simplesmente, pela definição que a gente viu, é afirmar que o A vezes o C divide o B vezes o D. E esse fator de divisão é justamente o número P, quem quer que seja ele, certo? Então, A vezes o C divide B vezes o D, e assim a gente termina a demonstração. Vocês vendo que é bem curtinha, né? Eu estou fazendo só para a gente exercitar esse conceito, né? É uma ideia de como você pode abordar, inclusive, algumas das questões da lista referente à aula de hoje, né? Então, vamos aqui para mais uma proposição, então. Aqui é a proposição 3. Alguma dúvida até aí, gente? Podem falar, viu? Então, nessa proposição, eu vou considerar aqui 3 números naturais, A, B e C. A, B e C naturais, né, com o A diferente de zero. De tal forma que o A divide B mais C, né? Então, estou afirmando de antemão que o A divide o B mais o C, né? Certo? Então, se isso for verdade, eu posso afirmar que o A divide o B e o A divide o C também, né? Parece até razoável, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa no número, pode afirmar que 4 divide 12, né? Porém, a gente sabe que o 12 pode ser escrito como uma soma de números pares, né? É uma maneira de você pensar, né, esse resultado. Vamos colocar de forma mais direta, sem esse tipo de coisa, para não causar ambiguidade, né? 2x mais 4y, por exemplo, né? Quem quer que seja x e y. Eu posso afirmar que o 2 divide esse número 2x mais 4y. Por quê? Porque eu sei que quando eu pego 2x e divido por 2, eu vou conseguir ainda obter o número natural. E quando eu pego 4y e divido por 2, eu ainda tenho um número natural, que vai resultar em 2y, certo? Então a ideia dessa proposição é afirmar, né, digamos assim, estabelecer um resultado geral a respeito de divisões que tenham essa estrutura, né, um termo dividindo uma soma, né? E a demonstração, como nas outras anteriores, não leva muito além do que a definição que fizemos de divisibilidade, né? Então, olha só, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. B mais C. Na verdade, faltou aqui uma coisa que eu escrevi errado. Aqui não é o E, é o se somente se. É um resultado mais abrangente ainda. Então, a gente vai dizer que o A só divide a soma B mais C se ele dividir o B e se dividir o C também, né? Não pode ser divisor de um só. E o exemplo que eu passei também se aplica a essa situação, certo? Só um erro aqui nesse sinal. Então, porém, esse erro diz muita coisa, porque quando eu tenho afirmações do tipo se somente se, significa que a demonstração é em duas vias, né? Então a gente faz aqui, ó, a ida, né, a gente representa assim, né?
é você afirmar a proposição do jeito que está aqui, né? Você partir do princípio de que isso é verdade, então você tem que provar essa afirmação, né? E a volta é você fazer o mesmo processo de trás para frente. Então vamos tentar aqui desenvolver, né? Na ida, afirma o seguinte: afirma que o A divide o B mais C, né? Então precisamos provar que o A divide B e que o A divide C, ok? Aí na volta, eu vou até deixar para vocês fazerem, você vai afirmar o contrário. Primeiro você vai partir do pressuposto que o A divide B e que o A divide C. Então, essa afirmação inicial é verdadeira. O A divide o B mais C. Então é o mesmo processo, né? Você vai utilizar passos aí válidos, né? De definições e tudo, e vai chegar no mesmo resultado, né? Então na ida fica assim, ó: afirmar que o A divide o B mais C significa o quê, né, em termos daquela notação? Significa que o número B mais C ele é múltiplo de A, né? É A multiplicado por um número N, que seja, né, para todo N natural, certo? Então você vê que eu só apliquei mesmo a definição, né? E agora, o que a gente pode fazer, né? Então a gente parte disso para poder chegar que o A divide B, se somente se o A divide C, né? Então vamos ver como pode ser feito. Bom, a gente pode fazer assim, ó: se o A dividir um dos termos, né, a gente vai tentar provar o seguinte: se o A dividir um dos termos, digamos o B, a gente vai tentar mostrar que esse A também vai ter que se dividir o número C, né? Então vamos tentar fazer assim, ó: se A divide o B, né, que pela definição significa que o B é múltiplo de A, então é A vezes um número K qualquer, tá? Opa. K pertencente aos naturais, né? Então vamos voltar no nosso problema anterior, né? Então temos da equação B mais C igual a vezes o N, né? Ou ainda, não, vamos deixar assim por enquanto. Quem é o B? O B, como a gente supôs que o A divide o B, a gente pode escrever o B como A vezes o K. Então no lugar do B, vamos colocar isso, ó, A vezes o K, né? Somado com C igual a vezes o N, né? Então, lembrando que a gente está supondo que o A divide o B, e assim a gente quer provar que o A vai ter que dividir o C também, né? Então uma boa estratégia é partir dessa equação e isolar o C desse lado, né? Então isolar o C significa o quê? Que esse A vezes o K que está somando vai para o outro lado da equação subtraindo. Então deixo o A vezes o N menos A vezes o K. Então agora a demonstração está quase pronta, porque olha só, o que eu tenho em comum nesses dois termos aqui? O A. Então o que a gente pode fazer com ele quando tem algo em comum? Colocar em evidência. Exato. Ó, tem um A em comum, coloquem ele em evidência, multiplicado por N menos o K, né? Aí eu pergunto para vocês: N é um número natural e K é um número natural. N menos K é também um número natural? Sim ou não? Sim. Por quê? Ó, dá um exemplo bem aleatório. Se o N for igual a 5, por exemplo, né, e o K for igual a 7, eu posso afirmar que 5 menos 7 é um número natural? E agora? Entenderam? Tipo, eu tenho que garantir que N menos K é um número natural. Para isso, eu preciso que o N seja maior do que o K,
né? Não basta que ambos sejam naturais. O n tem que ser maior do que o k, né? E agora, como é que a gente garante isso? Né? Como é que eu faço isso? Ó, a gente simplesmente olha para cá, para essa equação aqui, né? Eu tenho que o A vezes o N, ele é igual ao quê? É o A vezes o K mais o C, né? Então, esse C também é um número natural, certo? Significa então que o A vezes o N, ele é maior do que o A vezes o K. Concordam? Por que ele é maior? Porque o A vezes o K ele precisa somar com outro número natural ainda para poder se igualar a A vezes N. Certo? Então, ó, daqui a gente tem assim, ó, mas A vezes o N é maior que o A multiplicado pelo K, né, por conta desse C que está somando aqui, certo? Então, como a gente está tratando só de números naturais e tudo, significa que eu posso cancelar esses dois termos sem alterar a minha desigualdade. E assim eu posso afirmar que o N é maior do que o K, né? Então, nessa equação aqui, ó, eu posso afirmar então que o N menos o K ele pertence aos números naturais, porque o N é maior do que o K, certo? Então vamos fazer assim, ó, reescrever a equação. C é igual a vezes N menos K, né? E como eu já sei que o N menos K é um natural, vamos chamar ele de outra coisa. Vamos chamar de P, igual a gente fez aí nas proposições anteriores, né? Assim a nossa proposição fica de forma mais simples assim, ó. C A vezes o P. Significa o quê? Que o C é um múltiplo de A, ou ainda que o A é um divisor de C, né? É isso que essa equação está dizendo. Se A é um divisor de C, a gente pode afirmar que o A divide o C, né? E assim a parte da ida está provada até aqui, né? Agora falta fazer a volta, né? Aí a volta é aquele argumento que eu falei para vocês, né? Vocês vão fazer o processo ao contrário, né? Você vai admitir de início que o A divide o B e que o A divide o C, né? E com base nisso, você vai ter que provar que o A divide o B mais C, né? Essa é a ideia da demonstração, né? Vou deixar aqui então como exercício a demonstração disso aqui. Beleza? Aí feito isso, a proposição em si está aprovada. Alguma pergunta até aí, gente? Não? Bom, então vamos para a quarta proposição. Então vamos considerar aqui novamente três números naturais, né? Considerar A, B e C, números naturais, novamente com A diferente de zero, né? E ainda vamos admitir que o B é maior do que o C, maior ou igual para ser mais exato, né? Então, vamos fazer, deixa eu ver, A diferente de zero, B maior do que zero, e completar aqui, ó, tal que o A ainda por cima divida a B menos C. Tá. Então, se tudo isso aqui for satisfeito, a gente pode afirmar que, colocar assim, ó, então o A divide o B, se somente se o A divide o C, né? Então,
Essa daqui, a demonstração é quase idêntica ao que a gente fez anteriormente. Eu poderia até ter feito de forma mais direta, fazendo assim, ó. A divide B mais ou menos C, né? Porque os passos das demonstrações são idênticos, certo? Então, e ainda por cima dá essa restrição já de início, né? Que o B é maior ou igual ao C, tá? Então, como a demonstração é igual, essa daqui eu vou até colocar na lista e vou deixar para vocês tentarem fazer também. É interessante para exercitarem demonstrações em que tem essa afirmação aqui, ó, esse sinal de se somente se. É uma forma de pensar um pouco diferente. Ok? Então, vamos ver aqui uma outra proposição. Essa é um pouco mais elaborada, porém a forma de demonstração é idêntica ao que a gente está vendo até agora, né? É basicamente partir da definição e pronto. Essa proposição, qual é a quinta proposição, né? Tá. Eu vou considerar aqui os números naturais A, B e C. Novamente com A diferente de zero. E eu ainda vou pegar mais outros dois números naturais, deveria ter colocado de início, também pertencentes, né? Dois números x e y também pertencentes ao conjunto dos naturais, né? Eles são tais que o A divide o B e A divide o C, né? Então, se tudo isso aí for satisfeito, eu posso afirmar que o A divide xb mais yc, né? E ainda, se eu considerar que o xb for maior ou no máximo igual, né, ao yc, eu ainda posso afirmar que o A divide o xb menos o yc, né? Quando envolve o menos, né, para a gente poder garantir que a diferença ainda é um número natural, eu sempre vou precisar fazer restrições desse tipo, né? Por exemplo, aqui está falando bem claramente que o xb é maior ou igual ao yc, né? Por quê? Porque se ele for menor, a diferença aqui não vai resultar em um número natural e a gente está saindo completamente do nosso domínio, certo? Então, quando tem esse tipo, quando envolve, né, o sinal de menos, a gente sempre precisa fazer esse tipo de consideração, igual na proposição anterior, né? A demonstração desse daqui eu vou fazer também. Então, como eu disse, ela é um pouco mais elaborada, né, o enunciado, mas a demonstração é igualmente simples, né? Por quê? Porque ele fala bem aqui que o A divide B e que o A divide o C, né? Então vamos começar disso. Ó, se eu tenho que o A divide o B, eu posso afirmar que o B é igual ao número A multiplicado por um N qualquer, né? E que se o A divide o C, eu também posso afirmar que o C é igual ao A vezes um M qualquer, né? Isso vale lembrar que o N e o M são números naturais também, né? Então, olha só, a gente tem novamente essas duas equações, né? Porém, o que eu quero saber, né, eu quero saber se de fato o A divide o x vezes o B mais y vezes o B, onde x e o y são também naturais, né? Então eu já tenho essas equações, né? Se eu quero fazer aparecer o x vezes o B aqui, basta multiplicar o x dos dois lados, né? Da mesma forma, o y vezes o c, ó, basta multiplicar o y aqui dos dois lados da equação, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então vou colocar assim, ó, assim temos o seguinte sistema, né? Xb igual a
x vezes A vezes N, né? E YC, Y vezes o A vezes o M, né? E o que eu quero saber é se o A divide a soma desses números aqui, correto? Então, se eu tenho essas duas equações, eu quero saber o que acontece com a soma delas. Vamos somar primeiro, né? Fazer aqui, ó, xb somado com yc vai ser o que, ó? Somando esses dois termos, xan mais yan, né? Novamente, a gente vê que tem um A em comum nos dois termos, né? Então, novamente, dá para a gente colocar em evidência, né? Eu acho que para quem já pegou aí o jeito, né, de manipular essas equações, já está vendo o resultado, né? Então, vamos colocar aqui, ó, xb mais yc. Colocando o A em evidência, aqui dentro eu vou ter o quê? Xn somado com ym, né? Então, o problema está falando que o x e o y são números naturais, e eu admiti aqui na minha construção que o n e o m também são números naturais, né? Então, toda essa soma aqui é também um número natural. Vou chamar de P novamente, né? Pertence aos naturais. Só para simplificar a nossa notação, né? Significa então que o xb mais yc é igual a A vezes o P, né? Outra maneira de ler essa equação é o quê? É dizer que o xb mais yc é múltiplo do número A, né? Porque o A precisa ser multiplicado por outro para resultar nele, né? Eu posso dizer que o A é um divisor de xb mais yc também, né? E nessa última forma de falar, quando eu digo que o A é um divisor de xb mais yc, estou afirmando que o A divide xb mais yc, que era exatamente o que eu quis demonstrar, né? Aí eu demonstrei essa parte aqui, ó, A divide o xb mais yc. Para demonstrar que xb menos yc também é divisível por A, você faz o mesmo procedimento agora considerando o sinal de menos, né? Onde tiver mais aqui, ó, vai ser menos, né? E você chega no mesmo resultado, certo? E assim a demonstração está aprovada, está concluída. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não, então tranquilo, né? Vocês viram que é muito simples fazer essas proposições, né? Tô fazendo questão de fazer a maioria delas aqui para vocês verem que não tem nenhum segredo, né? A gente parte da nossa definição apenas, né? E vai fazendo passo a passo aí, né? Sem fazer nenhuma trapaça, né? Matemática, nenhuma trapaça algébrica. Você consegue chegar no resultado que você quer, né? Se for possível chegar nele, né? Então, a próxima proposição, quase acabando já, é a sexta. E essa diz o seguinte, ó, que se eu considerar dois números naturais diferentes de zero, vou colocar assim, ó, dados A e B pertencentes aos naturais sem o zero, né? Temos que o A divide o B, né? Se o A divide o B, então o A ele é menor ou no máximo igual ao número B, né? Posso colocar assim, se o A divide o B, então o A é menor ou no máximo igual ao número B, né? A demonstração dessa é bem rápida mesmo, acho que dá umas 2 linhas, vamos fazer aqui, né? Novamente, se o A divide o B, é o pressuposto inicial, né? Então vamos começar com ele, A divide o B, né? Qual outra maneira que eu tenho de representar isso aqui? É dizer que o B é múltiplo de A, né? Ou seja, B é igual ao A vezes um número N qualquer, né? Onde esse N é também um número natural que eu posso considerar diferente de zero aqui, né? Já que o A e o B também são diferentes de zero, tá? E agora, o que eu posso fazer para poder chegar nessa conclusão de que o A é menor ou igual ao B, né? Então, o segredo está bem aqui, ó, para todo N, né? Quando eu falei que o N
ele pertence aos naturais sem o zero, significa o quê? Significa que o menor valor que o n pode assumir, aqui, ó, portanto, o menor valor que o n pode assumir é qual? Se ele pode ser qualquer natural exceto o zero, qual é o menor valor que ele pode assumir? 1, né? Então o n ele pode ser o 1 ou qualquer outro natural depois do 1, né? Então vou representar assim, ó, o n é maior igual a 1, certo? Aí o que eu vou fazer? Como o a é um número natural, né, que a gente admitiu, né, que dados a e o b são naturais também, diferente de zero, eu vou simplesmente multiplicar pelo a desse lado e multiplicar pelo a desse outro lado, e a nossa desigualdade não vai mudar de sinal, né? Então assim eu vou ter que a vezes o n é maior ou igual a a. Mas quem é a vezes o n? É b. b maior ou igual a a. Ou ainda, se você preferir, pode afirmar que o a é menor ou igual a b. E assim está provado. É o resultado que você queria chegar. Certo? Eu disse que era bem direta, né, essa demonstração. Era 2 linhas, dava para fazer, acabei fazendo em 3, né, mas foi, né? Agora, uma que é mais interessante, porque aqui essa proposição já vai ser mais a pegada da maior parte dos exercícios que eu coloquei lá na lista, que é envolvendo indução para poder mostrar questões sobre divisibilidade. Então vou colocar aqui a proposição 7. Ela afirma o seguinte: vamos considerar aqui esses números a, b, e um n aqui, né, naturais. E eu ainda vou considerar uma relação entre esse a e b, afirmando o seguinte: eu sei que eles são naturais, mas eu vou dizer ainda que o a ele é maior do que o b, né? E ambos são maiores do que zero. Então eu vou colocar dessa forma: a maior que b, que por sua vez é maior do que zero, certo? Então, se isso acontecer, eu posso dizer que o a menos o b divide o a elevado a n menos b elevado a n. Né? Então, como eu falei, uma das maneiras que tem de demonstrar isso aqui é por indução. Né? Por indução, a gente faz o seguinte, ó. Quais são os passos para a gente fazer uma demonstração por indução? Alguém ainda lembra? A base de indução. Base de indução. O menor número natural possível. Então vamos fazer aqui primeiro a base de indução, né? BI. Dizem que o A, B e o N, né, pertencem aos naturais, certo? Aqui está fazendo a restrição que só o A e o B são maiores do que zero. Significa que o N ele pode ser o número zero, né, já que ele está aí como qualquer número natural, certo? Então, o primeiro número para o qual a gente pode testar a nossa afirmação é para o N igual a zero, certo? A nossa base de indução vai ser a partir dessa. O que significa então? Que eu vou colocar o A menos o B divide A elevado a zero menos B elevado a zero, certo? Quanto é A elevado a zero, sabendo que o A é maior do que zero? Dá 1. Né? Qualquer número natural diferente de zero, qualquer número real, na verdade, diferente de zero, elevado a zero dá 1. Assim como o B elevado a zero também dá 1. Né? Então, a gente tem que A menos o B divide 1 menos 1, que é zero. Isso é verdade? Sim ou não? E o que vocês acham? A menos o B, sendo A maior do que B, né? Isso divide o zero?
C divide o zero significa que o que? Eu posso chamar o A menos o B, por exemplo, de C. Né? Eu quero saber se o C divide o zero. Né? Aí a gente volta bem aqui, para não ter que fazer de novo a demonstração. Cadê? Lá na primeira. Né? Ó. O A pertence aos naturais diferentes de zero, né? Tal que o A divide o zero. A gente mostrou aqui. Ó. O A divide o zero por quê? Porque o zero pode ser escrito como o número A multiplicado por algum natural, né, que vai fazer essa equação ser verdadeira. No caso, esse número natural é o próprio zero. Né? Então, já que eu posso escrever esse símbolo, né, A barrinha zero, como essa equação, uma equação verdadeira, significa que de fato o A divide o zero para qualquer que seja ele. Né? Então aqui é a mesma coisa, a gente só está usando isso. Só que aqui eu estou chamando de outra coisa, né? Digamos que o A menos o B é o C. Né? C divide o zero. Por quê? Porque eu posso afirmar que o zero é igual ao divisor C multiplicado por algum número natural que faz essa equação ser verdadeira. No caso, o número natural é o próprio zero. Né? Então, isso aqui é verdade. De fato, o A menos o B divide o zero. Né? Qual é o próximo passo da indução? Da demonstração? Hipótese de indução, com HI. Né? Simplesmente a gente vai testando para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, vai fazendo todas as manipulações possíveis para ver se isso é verdade ou não. Né? Até que você afirma, você se convence que para um n igual a k qualquer, né, esse k também é número natural, de fato a menos o b divide o a elevado ao k menos o b elevado ao k. Né? Então você faz aí tantas vezes até você se convencer que essa afirmação é verdadeira. Então essa é a nossa hipótese. Próximo passo é o passo de indução. Então já que para n igual a k isso aqui é verdadeiro, então para n igual a k mais 1, isso aqui deve ser verdadeiro também. Ó. O a menos o b. Opa. Aí. O a menos o b deve dividir a elevado a k mais 1 menos b elevado a k mais 1. Né? E é isso que a gente precisa demonstrar. Né? Então vamos fazer a demonstração dessa parte aqui. Né? Vamos provar isso. Não vou escrever nada não. Acho que vocês já sabem que o passo de indução é a parte do cálculo que a gente precisa demonstrar. Né? Então, para demonstrar isso, vamos observar o seguinte. Né? Esse a elevado a k mais 1 menos b elevado a k mais 1. Né? Então, a elevado a k mais 1 menos b elevado a k mais 1. Né? Isso aqui pode ser desmembrado, porque a nossa hipótese de indução fala que o a menos b divide o a elevado a k menos o b elevado a k, correto? Então isso é algo que eu posso usar, né? É algo que é tido como válido. Né? Então para poder aparecer a elevado a k menos b elevado a k, note que a elevado a k mais 1 é o a multiplicado por a elevado a k, concordam? Né? Então, da mesma forma, o b elevado a k mais 1, eu vou colocar bem aqui na frente, ó. Vou colocar bem aqui. É o b multiplicado por b elevado a k. Né? Aí por que eu dei esse espaço? Né? Porque eu quero fazer uma manipulação aqui. Ó. Vocês concordam que se eu colocar um termo e colocar o negativo dele, vai ser a mesma coisa que somar zero na nossa equação. Portanto, eu não vou estar alterando nada, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar um termo conveniente. Aqui eu vou somar com b multiplicado por a elevado a k. Né? E como eu somei esse termo, se eu tirar ele aqui, eu não vou estar mexendo na minha equação. Ok? Então, simplesmente somei zero na minha equação, não fiz nada demais, correto? Porém,
Quando eu coloco as coisas desse jeito, fica algo mais interessante para a gente. Olha só. Olhem esse termo aqui, ó. Né? O A vezes A elevado a K mais B vezes A elevado a K. O que eles têm em comum? O A elevado a K. Então, se tem em comum, o que eu posso fazer com ele? Colocar em evidência. Então, A elevado a K em evidência. Vai sobrar o quê? Aqui dentro do parênteses. Tirei o A elevado a K daqui, vai sobrar só o A. Tirei o A elevado a K daqui, vai sobrar apenas o B. A mais B. Certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou colocar o... Deixa eu ver se acho que seria mais conveniente se eu fizesse de outra maneira. Não. Vou fazer de outra maneira aqui. Espera aí. Aqui, em vez de somar, só vou mudar esses sinais aqui para ficar mais interessante. Aqui e aqui, certo? É a mesma coisa, né? Eu ainda vou continuar usando esses dois termos, só que para mim vai aparecer o A menos o B, que vai ser mais interessante por causa desse fator aqui que divide, né? Então vou colocar assim, ó, o A elevado a K em evidência e aqui A menos B, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. O que aparece em comum nesses dois termos? O que tem em comum nesses dois termos que eu grifei de vermelho aí, gente? É o B. Né? Tem o B multiplicando aqui, tem o B multiplicando aqui também. Ó. Então eu coloco ele em evidência. Né? Aí colocando o B em evidência no primeiro termo vai sobrar o A elevado a K. E no segundo termo, menos B elevado a K. Certo? Então tudo isso que eu fiz foi manipulações aqui do A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não? Ó, então olha só, por hipótese... Opa. Por hipótese, temos que aqui a nossa hipótese de indução é válido afirmar que o A menos o B divide A elevado a K menos B elevado a K, correto? Então, eu quero saber se o A menos B divide o A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1. Né? Então, olha só, e sabendo que o A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1 pode ser escrito dessa maneira, né? Temos o seguinte, ó. Então, aqui, afirmar que o A menos o B divide A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1 é a mesma coisa que afirmar que o A menos o B divide tudo isso aqui, ó. Cadê? Vou colocar entre chaves, né? O A elevado a K, A menos B, B vezes A elevado a K menos B, elevado a K. Certo? Isso aqui, por ter esse sinal de mais, a gente ainda pode dividir em duas formas, né? Eu posso dizer o seguinte. A primeira análise, ó, posso afirmar o seguinte. O A menos o B divide A elevado a K vezes A menos o B. Né? Por quê? Porque o próprio A menos o B é um fator. Né? Aqui o que eu estou afirmando é o seguinte. Ó. Eu estou afirmando que o A elevado a K multiplicado por A menos o B é igual ao A menos o B, né, que é o divisor, vezes algum número natural. Não vou chamar de N não para não confundir com lá, vou chamar de P. Né,
para todo P natural, né? Então, de fato, o que eu estou afirmando é que o A vezes o K vezes A elevado a K vezes A menos B é um múltiplo de A menos o B. Né? Por isso que eu posso afirmar que isso aqui é verdadeiro, que de fato A menos o B divide esse primeiro fator. Certo? De forma análoga, agora usando a nossa indução, eu sei que o A menos o B divide o A elevado a K menos o B elevado a K. Né? Então, o A menos o B divide um múltiplo desse termo também. Aqui, ó, A elevado a K menos B elevado a K. Né? Por que eu posso afirmar que isso é verdade? Porque eu consigo escrever uma equação desse tipo. Ó, B multiplicado por A elevado a K menos B elevado a K igual a menos o B vezes sei lá, um Q qualquer, né, para todo Q natural. Né? Então, basicamente dizendo que o que está do lado esquerdo é um múltiplo de A menos B. Né? O que é verdade. E por que é verdade? Por causa da indução. A indução já está me afirmando isso. Né? A hipótese de indução já nos afirma isso diretamente. Né? Então, se o A menos o B divide cada um desses termos da soma, eu posso afirmar que o A menos o B divide, de fato, o A elevado a K mais 1 menos o B elevado a K mais 1. Né? Portanto, a nossa premissa inicial é verdadeira. Né? De fato, o A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. Opa! Para todo N natural. E assim termina a demonstração. Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Não? Até aí, nenhuma dúvida, gente? Não? Então, ó, se não há nenhuma dúvida, vamos ver aqui alguns exemplos onde eu posso aplicar alguns desses conceitos. Por exemplo, vou pegar aqui a questão. Eu posso afirmar que o 9 divide 10 elevado a n menos 1 para todo n natural? Sim ou não? Como é que a gente pode demonstrar isso? Alguma ideia? Usando indução? Sim, mas como seria? Se é para todo n natural, então qual vai ser a nossa base de indução? Zero. N igual a zero. Para n igual a zero é verdade? Vamos ver. Ó. 9 divide 10 elevado a zero menos 1. 10 elevado a zero dá quanto? Dá 1. Né? Qualquer número diferente de zero, quando elevado a zero, dá 1. Né? Então, 9 divide 1 menos 1. Ou seja, 9 divide 0. Isso é verdade? Sim ou não? 9 divide 0. De acordo com o que a gente já fez assim. Sim. Porque tem um número natural multiplicado por 9 que é igual a 0. Isso, o 0 é igual ao 9 vezes 0 mesmo, né? 0 é natural, né? Então, é verdade. Então, tentem se acostumar, tá? Às vezes a gente até representa, quando vai escrever um texto matemático numa folha, né? Representa uma fração assim, né? 9 sobre 4. Então a gente está acostumado a encarar o primeiro termo como se fosse o dividendo, né? E o segundo termo como se fosse o divisor. Porém, quando a gente está fazendo aqui, ó, a barra,
nessa notação que eu acabei de falar, né? Se você fizesse assim, não faria sentido, né? Você estaria dividindo 9 por zero. Porém, quando a barra está totalmente vertical, significa que o primeiro termo é o divisor e o segundo é o dividendo. Então aqui faz sentido, certo? O 9 divide o zero, ok? Então talvez aí vocês estejam com uma pequena dificuldade em assimilar essa notação por conta da semelhança que ela tem com essa outra notação que eu falei, né? Da barra um pouco inclinada também representando uma divisão, tá? Então, para n igual a zero é verdade, né? Agora a gente afirma aí, né, que a hipótese de indução, que é para n igual a k, um k natural também. Aí a gente afirma, depois de alguns testes, né, teste aí para n igual a 1, n igual a 2, e vai tudo funcionando. Para n igual a 1, por exemplo, eu vou ter 10 elevado a 1 dá 10, 10 menos 1 dá 9. De fato, 9 divide o 9. Né? Para n igual a 2, dá 100, 100 menos 1, 99. E de fato, o 9 divide o número 99, né? O resultado dessa divisão dá 11. E assim vai. Né? A gente vai testando aí para uma quantidade suficiente até que se convence que para um número k suficientemente grande, o 9 de fato vai dividir o 10 elevado ao k menos 1. Tá? Então isso a gente admite como verdade. Agora o passo de indução. É mostrar que para n igual a k mais 1, eu tenho que o 9 divide 10 elevado a k mais 1 menos 1. Né? Aí, como vocês já devem ter percebido, essa parte é que é o complicado da história toda. Né? Como é que a gente vai demonstrar isso daqui? E aí, alguma ideia? E agora? Alguma sugestão, gente? Pode falar. Lembrando da nossa hipótese de indução, tá? A gente pode usar ela. Ó, uma primeira... Vou dar aqui a primeira ideia, né? Foi o que eu acabei de falar. A gente pode utilizar a nossa hipótese de indução. Né? Então, pode dizer assim, ó, por hipótese, temos que, como o 9 divide o 10 elevado a k menos 1, eu posso afirmar que o 10 elevado a k menos 1 é igual ao 9 vezes p, por exemplo, tá? Para todo p pertencente aos naturais. Né? Então, por hipótese, a gente tem que isso é verdade. Né? Agora, como que eu uso isso para poder chegar aqui no nosso passo de indução? Né? É aí que queria uma sugestão de vocês. O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer aparecer o 10 elevado a k mais 1. Né? O que a gente pode fazer para isso acontecer? Como é que eu faço para aparecer o 10 elevado a k mais 1 aqui desse lado? Eu posso multiplicar por alguma coisa dos dois lados da equação que faz aparecer o k mais 1 aqui? Sim. Por 10, né? Então a gente pode fazer isso. Ó. 10 elevado a k menos 1 igual a 9p. E tudo isso multiplicando por 10 de ambos os lados da equação. Né? Com isso a gente vai ter que o 10 elevado ao k mais 1. Né? Aí 10 menos 1, ou 10 multiplicado por menos 1 dá menos 10. E 9 vezes p vezes 10 dá 90p. Né? Mas por hora vamos colocar assim, eu vou colocar só... Não, pode deixar mesmo, 90p. Não vai influenciar em nada não. Se influenciar eu tiro ele daí e a gente chama 10p de algum outro número natural e continua a brincadeira. Né? E agora? Né? O que eu quero saber não é se o 10 elevado ao k mais 1 menos 10
é múltiplo de 9. Eu quero saber se o 10 elevado a k mais 1 menos 1 é múltiplo de 9. Né? Então vamos fazer assim, ó. 10 elevado a k mais 1, quem é menos 10? É o menos 1 menos 9, correto? Isso é igual a 90p, certo? Então, como eu quero deixar só o 10 elevado a k mais 1 aqui do lado esquerdo, eu pego esse 9 que está subtraindo e passo para o outro lado somando. Vai ficar assim, ó, 10 elevado a k mais 1 menos 1 igual a 90p mais 9. Né? Aí eu pergunto para vocês, 90p mais 9. Aí eu pergunto para vocês, o 10 elevado a k mais 1 menos 1 é ou não divisível por 9 e por quê? E aí? Já dá para visualizar se é ou não é? Porque 9 é divisível? Número natural? Repete, por favor. Porque o 9 é um número divisível? Não, essa não é a questão. Eu quero saber se esse número aqui, ó, ele é divisível por 9. Né? Ele é ou não? Porque o 10 é maior? Não, não é. Ser maior não significa que é divisível. Né? Olha só, quem é esse número aqui? Ele é igual a 90p menos 9. Né? E olha só o que a gente pode fazer aqui para ver se fica mais claro ainda. Ó. K mais 1 menos 1. 90p menos 9, eu posso colocar o 9 em evidência, correto? Colocando 9 em evidência, aqui fica quanto? Fica 10p mais 1, certo? Acontece que p é um número natural, né? Um número natural multiplicado por 10 e somado por 1 ainda continua sendo um número natural. Então, para simplificar mais a nossa notação, vamos chamar tudo isso aqui de Q, por exemplo. Q pertence aos naturais também, né? Sem ser o zero. Certo? Aí a nossa notação fica ainda mais simples. Fica assim, ó, 10 elevado a k mais 1 menos 1 igual a 9q. Ai, essa caneta aqui tá horrível hoje. Certo? E agora, dá para poder concluir que o 10 elevado a k mais 1 menos 1 é múltiplo de 9? E por quê? Ó. Porque 9 vezes um número natural dá 10 elevado a k mais 1 menos 1. Porque isso aqui a gente nada mais é do que aquela expressão lá do início, né? Se a gente, por exemplo, chamar tudo isso aqui de B, né? Isso aqui de A, isso aqui de C, não é isso? Eu tenho que B igual a vezes C. Qual é a outra maneira de expressar isso aqui? É dizer que o A divide o número B. Né? O A divide o número B. Agora colocando em termos concretos aqui da nossa situação, né? Quem é o A? No nosso caso, é o 9. Né? E quem é o B? No nosso caso, é o 10 elevado a k mais 1 menos 1. Certo? E o C é o fator aí, né, que faz com que o B, não, que o A seja, não, desculpe, que o B seja um múltiplo de A, né? Ele não precisa aparecer nessa anotação, certo? Então, ó, só resumindo, vou apagar aqui para colocar. Com isso aqui fica claro, né, que o 9 divide o 10 elevado a k mais 1 menos 1. Né? Então, com isso a gente conclui que a proposição inicial era verdadeira, que de fato 9 divide o 10 elevado a n menos 1, quem quer que seja esse n número natural. Né? Então, com isso, a gente coloca assim, ó, portanto, 9 divide 10 elevado a n menos 1. Para todo n pertence aos naturais. Alguma dúvida, gente? Ficou... Não sei se foi claro o suficiente nesse exemplo ou não. Ficou alguma dúvida nele? Não?
Vamos fazer. Lá na lista eu coloquei várias questões desse tipo aqui, né? Espero que vocês tentem de fato, né, fazer. Na lista anterior eu vi que vários, né, realmente tentaram mesmo, né, fizeram o passo a passo. Eu olhei com um pouco mais de cuidado as resoluções de vocês, né? E vi que em alguns assim teve pequenos deslizes tal, mas é normal quando a gente está aprendendo. Teve gente que também escreveu coisa com coisa lá, só encheu linguiça literalmente, né? Então, infelizmente fica com zero na atividade, né? Se você achou que ia entregar e eu só ia ver que você entregou e ia dar o ponto, não é bem assim que funciona, né? Mas pelo menos nos trabalhos que eu vi até agora, a maioria está indo bem, está conseguindo assimilar legal esse conteúdo, né? Então, só peço que se você ainda tem dificuldade, que realmente tente, vai praticando mais, tal, que uma hora vai ficar bem, bem tranquilo, certo? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, essa aqui é um pouco mais desafiadora. O 3 divide 10 elevado a n menos 7 elevado a n para todo n natural. Né? Novamente, a gente pode aplicar a indução aqui, né? Já que a ideia é a gente testar vários valores de n, né? E ver se funciona ou não, né? Então a gente pode utilizar novamente aqui a indução. Então vamos fazer assim, ó, por indução temos primeiro passo, é sempre aquele esqueminha, base de indução, né? Como o n pode ser qualquer número natural, o primeiro que a gente vai testar aqui vai ser o zero, né? Vamos ver se de fato o 3 divide 10 elevado a zero menos 7 elevado a zero. Isso é verdade? Novamente, ó, 10 elevado a zero dá 1, 7 elevado a zero também dá 1. Né? Com isso, eu estou afirmando que o 3 divide o zero. Né? Que, como a gente já cansou de ver, isso é válido. Né? Se você não se sentiu satisfeito, tenta lá n igual a 1. Né? Aí vai ter 3 divide 10 elevado a 1 menos 7 elevado a 1. 3 divide 10 menos 7 dá 3. 3 divide ele mesmo. Aí você vai ver que é verdade. Né? Para n igual a 2, né? Eu já poderia ter parado lá no zero, né? Mas vamos ver mais alguns aqui. 10 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Né? 3 divide. 10 ao quadrado dá 100, né? 7 ao quadrado, 49. Quanto é 100 menos 49? 51. 51. O 3 divide o 51? Ou ainda, 51 é divisível por 3? Isso aí a gente vai ver mais na frente, são chamados critérios de divisibilidade, né? O do 3 tem um que é bem facinho. A gente simplesmente soma os algarismos do número. Se o resultado for um número que for divisível por 6, então o número em si é divisível por 6. Aqui, por exemplo, 1 mais 5 dá 6, né? A gente sabe que o 6 é um múltiplo de 3, né? Portanto, o 3 vai dividir o 51, sim. Né? No caso, se não me engano, dá 17 o resultado da divisão. Né? Enfim, a gente vai ver isso mais na frente. Então, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Aí, se você quiser, não estiver satisfeito, vai testando para vários outros valores, né? Até que a gente chega na nossa hipótese de indução. Você testou o suficiente para afirmar o seguinte: que para um n igual a 1k suficientemente grande, eu tenho que de fato o 3 divide 10 elevado a k menos 7 elevado a k. Né? Então, tendo isso como ponto de partida, eu preciso agora saber se para o próximo número, né, que é o k mais 1, eu de fato vou ter o 3 dividindo 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1. Né? E aí,
uma ideia de como a gente pode abordar o problema? Como é que eu posso começar? Eu preciso chegar nisso daqui. Eu tenho essa hipótese e quero chegar nesse resultado. Como é que eu posso fazer isso? Alguma ideia, gente? Usando a hipótese de indução? Oi? Usando a hipótese de indução? Sim, mas como que eu uso a hipótese de indução? Né? Porque olha só, aqui está dizendo que o 3 divide 10 elevado a k menos 7 elevado a k, certo? Então, por hipótese, né, igual como eu fiz no anterior, né, é mais interessante colocar isso na forma de igualdade. Né? Por hipótese, temos que o 10 elevado a k menos 7 elevado a k é igual a 3 vezes um número. Vou colocar novamente o p aqui, tá? Certo? Para todo p natural. É uma outra maneira de reescrever isso que eu tenho aqui. Tá? Então, a minha hipótese está afirmando que essa igualdade é verdadeira. Correto? E agora, como é que eu faço para partir disso daqui chegar no 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1? Essa é a questão. Né? Sugestões? Sugestões, gente? Multiplica por 10? Bom, pode ser. Né? Não sei se vai dar certo não, mas vamos tentar, né? Multiplicando por 10 a gente garante que pelo menos aparece o 10 elevado a k mais 1, certo? Então vamos fazer isso. 10 elevado a k menos 7 elevado a k, 3p desse lado, né? Pela sugestão da colega, vamos multiplicar por 10 de ambos os lados, né? É um passo até interessante, porque foi o que a gente fez anteriormente. Então, fazendo isso, aqui eu tenho 10 elevado a k menos, no caso mais 1, né? K mais 1, menos 7 elevado a k vezes 10. Não dá para multiplicar, né? 7 vezes 10, 70, porque a potência é diferente, né? Então só posso deixar desse jeito, correto? E aqui, 3 vezes p vezes 10 eu vou colocar como 30p mesmo. Né? E agora, o que eu posso fazer? Eu tenho que encontrar o 7 elevado a k mais 1 ainda, né? E agora? Alguma sugestão, gente? Olha, vou dar uma ideia aqui para vocês. Multiplica por 7? Não, em vez disso, tem um passo mais simples. Olha só. Talvez funcione multiplicar por 7 também, mas eu acho que fica um pouco mais confuso. Né? Em vez disso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tirar o 7 daqui de dentro do 10. Né? Como? O 10 não pode ser escrito como 7 mais 3? Né? Eu posso fazer isso. Igual a 30p. Né? Aí, fazendo isso, o que a gente consegue? Ó? Eu consigo multiplicar o 7 elevado a k pelo 7 e depois pelo 3, né? Fazendo a distributiva. Né? Então, seguindo o cálculo, fica assim. Ó. Menos 7 elevado a k vezes 7, fica 7 elevado a k mais 1. Certo? Menos multiplicado por mais dá menos. 7 elevado a k vezes 3, fica 3 vezes 7 elevado a k. Isso é igual a 30p. Ok? Vocês entenderam o que eu fiz? Ou não? Sim. Sim, né? Sim. Então, às vezes é bem útil você desmembrar os números, né, e colocar como uma soma de inteiros que é conveniente para vocês. Né? Então, guardem isso daí como mais uma técnica, né, mais uma abordagem possível. Acho que vai ser necessário em algumas das questões lá da lista. Certo? Então, como eu quero saber se o 10 elevado a k mais 1 menos o 7 elevado a k mais 1 é múltiplo de 3,
eu tenho que deixar ele sozinho aqui desse lado, né? Então vamos escrever assim. E eu vou passar esse 3 vezes 7 elevado a k que está subtraindo, vou passar somando para o outro lado. Ok? Aí, acho que agora já está praticamente resolvido. Porque olha só, o que a gente tem aqui do lado direito? Eu vou repetir o lado esquerdo. E do lado direito, o que eu posso colocar em evidência nesse termo aqui, ó, do lado direito? O que está aí que eu posso colocar em evidência? 3. O 3, né? Porque o 30 é divisível por 3, né? E o 3 tem aqui desse lado. Então eu vou fazer isso. 3 multiplicado por... o que vai sobrar aqui? Multiplicando para dar 30p. 3 vezes 10p, certo? E aqui sobra o 7 elevado a k. Né? Aí, olha só. O p, pela construção que eu fiz aqui, o p é um número natural. Né? Multiplicado por 10, ele continua a ser um número natural, somado com 7 elevado a k. O k também é um número natural. Né? Então, uma potência de 7 vai ser um número natural. Resumindo, tudo isso que está aqui entre parênteses é um número natural, que para economia de notação a gente vai chamar ele só de Q. Tá? Q é um número natural. Beleza? Porque não me interessa saber quem são esses termos mais em termos de valores mesmo. Né? Então só preciso saber se ele é natural ou não. E a gente já viu que é. Né? Então eu vou ter que 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1 é igual a 3 vezes Q. Né? Ou seja, o 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1 é múltiplo de 3. Ou ainda, eu posso dizer que o 3 é um divisor de 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1. Ou ainda, 3 divide, né, o 10 elevado a k mais 1 menos 7 elevado a k mais 1. Né? Com isso, se eu provei o nosso passo de indução, significa então que a afirmação inicial, né, que o 3 divide o 10 elevado a n menos 7 elevado a n, é verdadeiro para todo n natural. Então, portanto, (3) divide 10 elevado a n menos 7 elevado a n para todo n pertencente aos naturais. E assim termina a demonstração. Né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Não. Vamos ver então, deixa eu ver aqui se eu acho mais um exemplo um pouquinho mais difícil. Né? Quer ver? Na verdade, quando você pega um jeito, todos eles ficam fáceis, né? Você só precisa encontrar a abordagem correta. Né? Pegar aqui algo assim, ó. 53 divide 7 elevado a 4n menos 2 elevado a 4n. Esse aqui eu ainda nem tentei fazer, vamos ver se sai, né? Para todo n pertencente aos naturais. Né? Então, tentar fazer só mais esse aqui, ou pelo menos